você que nos acompanha pela mídia. Estamos começando nosso primeiro culto deste domingo e, como sempre, viemos aqui para adorar ao Senhor e esperamos receber nesta manhã e nesse dia as mais escolhidas bênçãos do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, primeiramente pela semana que o Senhor nos deu. E em segundo lugar, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, e talvez alguns tenham vencido a semana com dificuldades de saúde, dificuldades pessoais, talvez crises emocionais, mas aqui vieram. E nesta manhã foi uma manhã de aprendizado para as nossas vidas. E pedimos que este dia continue sendo um dia de aprendizado. E queremos agradecer acima de tudo também, Senhor Deus, pela salvação, pela vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Muito obrigado porque não tememos a morte. Muito obrigado porque não precisamos nos preocupar com amanhã, porque sabemos que a nossa vida, ou as nossas vidas, estão garantidas nas tuas mãos, pela mediação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, em nome do qual oramos, pedindo perdão por nossos pecados. Amém. Amém. Vamos cantar nesse instante, deixa eu ver o hino aqui que nós vamos cantar, o 198 do cantor cristão. Se eu errar alguma coisa, vocês me avisam, tá? É isso mesmo, né? 198 do cantor cristão. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus já satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos ganhou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, pertence hoje mesmo a Deus. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, proclamai o seu perdão, aleluia, restaurai o grande Redentor. Olhai, pois e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Podeis assentar. Vou explicar, vamos cantar o hino oficial. Vou explicar para vocês por que eu gosto desses hinos.
Eu gosto desses hinos. Presta atenção, irmãos. Eu gosto desses hinos, porque eles entram na essência daquilo que é evangelho. A himnologia moderna, via de regra, não entra naquilo que é a essência do evangelho. Não entra. Eu gostaria que vocês analisassem. A himnologia moderna não entra na essência. Eu acho que isso é um desvio que precisaria ser corrigido com muita urgência. Com muita urgência. Vamos lá. Abençoando a todos vocês. Nós temos assembleia hoje, então nós vamos rapidamente abrir nossas Bíblias. Vamos aqui pegar uma carona da lição da EBD, não é? Vamos abrir na Miqueias 6, vamos ler apenas um versículo.
Adivinha qual o versículo que nós vamos ler nesse momento, de Miqueias 6? Vai, você não pode falar, porque o Edson já sabe. Miqueias 6? Ô irmão, eu diria que uma das essências do texto aqui, olha. Vou fazer mais uma vez a pergunta. Miqueias 6? Não, 8. Vamos lá, vamos ficar de pé. Bem bonito. Bem bonito. Alindo, bem bonito aí, Alindo. Vamos lá, criançada aí, com a Bíblia na mão. Vamos lá. Outro dia eu chamei o grupo aí de crianças, não é? Reclamaram. Acho que foi no domingo passado, falei aí das crianças, não é? Da classe de doutrinas. Criança não, adolescente. Tá bom então, vai. Adolescentes, crianças, vamos lá. Bem bonito, versículo 8. Todo mundo, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia tão bonito que o Senhor está nos dando. Agradecemos-te pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Te agradecemos pelo reconhecimento que o teu Espírito Santo colocou em nosso coração, que nós precisamos estar aqui para cultuar o nome do Senhor e para aprender da tua palavra. Obrigado por cada vida aqui nesta manhã. Aqueles que estão tristes, dê alegria, Senhor. Aqueles que estão enfermos, dê a cura, Senhor. Oh Deus, aqueles que estão sem paz, dê a paz. Aqueles que estão desanimados, Senhor, dê o ânimo. E ajuda-nos, acima de tudo, a crer que o Senhor está conosco e é isto que importa. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Entre tantas coisas que o pregador disse ontem no Internorte, eu quero dizer para vocês que eu vou e eu presto atenção. Eu presto atenção em tudo. Acho que até demais. Acho que eu presto atenção até demais. Deveria prestar atenção um pouco menos, não é? Mas uma das coisas que ele disse que eu achei assim de extrema importância, que é bom nós pararmos para pensar, se a gente realmente tem a intenção de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, de honrar ao Senhor. Ele disse o seguinte, que nós vivemos a vida tentando mudar os outros. E quando a gente não consegue mudar os outros, a gente fica triste, a gente fica frustrado, a gente fica infeliz. E vamos colocar reticências aí, tá? Porque aí você pode colocar o que você quiser aí, de negativo, não é? Isso é muito comum, porque na verdade, agora é complemento meu, o que a gente quer, talvez eu tenha dito, talvez não tenha prestado atenção, talvez o que a gente quer mudar nos outros é aquilo que a gente tem dentro da gente de defeito. Isso na psicologia chama-se transferência de culpa. Vocês já ouviram essa frase várias vezes aí, né? Já ouviram essa frase, não é? Eu estou colocando o defeito nos outros que eu tenho. A gente inconscientemente faz isso. É por isso que a gente quer que as pessoas sejam como a gente é. A gente tem que aprender que as pessoas não são como a gente é e não são como a gente quer. E quando a gente não consegue, as coisas não andam bem. Não andam bem para nós, aí não andam bem para os outros, não andam bem para o grupo, não andam bem para a igreja, não andam bem com a família, não andam bem em nossos interrelacionamentos. Não é? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu estou dizendo o que o texto diz. A frase aqui está no singular. A frase aqui é pessoal.
A frase aqui é reflexiva. A frase aqui é uma declaração para nossa reflexão e vemos que, na verdade, somos nós que temos que fazer a leitura dos nossos caminhos, das nossas decisões, das nossas atitudes. E veja bem, e em relação, eu vou até usar aqui juntando coisas aqui, não é? Em nossa relação com a nossa relação com o próximo, não é? E outra coisa, a gente às vezes fica infeliz porque a gente não consegue mudar, não é? Isso acontece muito entre casal, e aí a gente acaba apelando para os finalmente, mas não é assim, as coisas não são assim. Eu sou casado há 43 anos, pastor Vixe. Não quero me aposentar do casamento não, tá, irmão? Por favor. 43 anos. Tem coisas que eu não mudo na minha esposa, não mudo. E tem coisas que ela não muda em mim, não adianta, não muda. O que a gente tem que fazer? É tentar ir se acertando. Ela é mais perfeccionista que eu. Isso é hora que me dá raiva. Falar português claro, só que me dá raiva. Mas eu falo assim, mas eu sou casado com essa criatura, não é? Eu tenho que me adequar mais, aí eu tenho que adequar. Você tem que adequar, readequar e readequar a vida inteira. Na igreja de Cristo, também é assim. A gente só não pode se compactuar com uma coisa, com o pecado. A gente, como igreja, só não pode se compactuar com outra coisa, com falsa doutrina, com ensinamentos errados. Porque o texto está escrito aí que ninguém pode pôr o quê? Outro fundamento além do qual está posto, que é o quê? Jesus Cristo. Começou a tirar Jesus Cristo da jogada, é caminho aberto para a heresia e para o desvio e para a perda da identidade. Aí não pode, não é? Da mesma forma, não é? Na nossa vida, a gente tem que ter discernimento para saber o que é errado e o que é certo. Quando eu digo assim, adequar, readequar, não é compartilhar com o que é errado, não é? E digamos assim, até ter paciência, né? Um pouco de paciência é sempre bom. Mas vamos lá. Então, a gente vê aqui essência da vida cristã. E se a gente for lá para o tempo de Miqueias, se a gente for lá para o tempo de Amós, para o tempo dos profetas, ou se eles pudessem virem para o nosso tempo e analisarem o que eles escreveram, eles diriam assim: puxa vida, como eu acertei, hein? 2000 e tantos anos, 2500 anos antes, 2700 anos antes, eu pude descrever o que estaria acontecendo naquela aldeia, nessa aldeia global, acostumado a chamar o mundo de aldeia global, né? Nessa aldeia global, eu pude descrever o que está acontecendo. Então, ele nos dá, eu tenho que ser breve, porque temos assembleia, ele nos dá aqui 3 conselhos. Ele dá aqui 3 conselhos para o povo de Israel. E ele dá aqui 3 conselhos para os cristãos. Nós somos cristãos. Até que alguém possa provar o contrário, até que provemos o contrário. Nós somos cristãos. E quando nós dizemos cristãos, é alguém que é convertido, é alguém que é nova criatura, é alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Cremos assim. Cremos assim. Então, ele está dando conselho para o povo judeu, só que, no meu entendimento aqui, está no singular. Ele diz assim: ele te declarou, ó homem. Então Deus está dizendo para cada um de nós individualmente. Ele não está dizendo assim: Deus declarou a vocês homens, Deus declarou a você e o seu vizinho. Então eu posso ler aqui:
ele declarou para mim, Afonso Celso, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus só quer coisa boa para a nossa vida. Estou cansado de dizer isto para os irmãos. A Bíblia tem esta qualidade de Deus, esse adjetivo de Deus, desde o começo até o final. Não é? Ele te declarou o que é bom. Deus nos ensina o que é bom. E quando nós, como servos dele, estando em comunhão com ele, por causa do nosso pecado, fazemos o que é errado, nós fazemos algo que é contrário à natureza que ele pôs em nós, através do seu Espírito Santo. É aí que mora o pecado. É aí que mora o perigo. Porque vai sendo colocada uma venda em nossos olhos, e nós passamos a adquirir o costume de não fazer o que é bom. E chega uma hora que nós vamos achar que é comum, que é normal. Chega uma hora que a igreja vai achar que é comum, que é normal. E vamos aí a psicologia chama de o quê? De psicoadaptação. O que é a psicoadaptação? É o fato de você começar a fazer uma coisa que você não concorda, mas mesmo assim você continua fazendo, e daqui a pouco você vai achar que aquilo é certo. Seria o processo da psicoadaptação, para não falar uma outra palavra que não é boa e que infelizmente a gente não pode falar publicamente, não é? Então vamos chamar de psicoadaptação. É aceitar o que é errado. Isso no âmbito coletivo da igreja é muito ruim. E fica muito mais grave quando se trata da liderança ensinar o que é errado. Ajudar a congregação a se adaptar ao que é errado. Isso na esfera pastoral, na esfera de ensino, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É por isso que nós temos que falar menos o que é da gente e mais o que é da palavra de Deus. É por isso que temos que falar mais da essência e menos do que é superficial. Porque o superficial nos impede de compreender o que é mais profundo. Mas vamos lá. Então, definido isto, que bom é um adjetivo de Deus, não é? É um resultado daquilo que Ele é. E Ele é bom para todos nós, tá bom assim? Deus não é ruim. Quando você está sofrendo, não é que Deus é ruim. Quando você está passando por uma enfermidade, não é que Deus é ruim. Deus continua sendo bom. Né? Então, aí ele diz assim, e esse Deus bom, tá definido. Está definido quem Ele é. E esse Deus bom pede de ti. Que mais que Ele pede de você? Olha a essência do Evangelho aqui. Que mais que Ele pede de você? Senão que pratiques a justiça. Por quê? Deus é justo. Praticar a justiça seria um outro atributo de Deus. Ser justos. E aqui eu pergunto, nessa nossa vida, alguns aqui na vida longa, não é? Alguns aqui na vida mais curta, um pouquinho. Quantas injustiças nós não praticamos, hein? Quantas injustiças? Injustiças com o nosso próximo, não é? Só um exemplozinho, tá? Que eu sei que não acontece com ninguém aqui. Por que você não gosta de fulano? Porque eu não vou com a cara dele, mas explica, não tem explicação. Por que você não vai lá? O que ele fez para você? É injustiça, né? Às vezes falar de algo que a gente não tem certeza do outro. Olha, irmão, você e eu sei que isso não acontece, estou falando em tese, não é? Você e eu fazemos uma marca de injustiça na vida de alguém. É uma marca que fica pela vida inteira. Porque você pode ser curado, mas qualquer ferida gera uma cicatriz que nunca mais sai. Está perdoado. Mas gerou uma cicatriz.
Quantos aqui não tem uma cicatriz de uma queimadura? Não é? Uma cicatriz de um machucado, de uma ferida, não é? Cremos que o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Cremos que o sangue de Jesus nos ajuda a pagar. Mas você não é maluco, não é? Não é questão de não esquecer, é de realimentar sentimentos de pecados. Não é isso que eu estou dizendo. Ai, que raiva, estou lembrando que raiva. Não é isso que eu estou dizendo. Então, é por isso que nós devemos assimilar em nossas atitudes, em nossa vivência, comportamentos de justiça. Isto é, quanto menos injustiça fizermos, não é? Vai ser melhor para nós, melhor para a nossa consciência, não é? Eu costumo dizer para a Marta, assim, eu tenho coisas que eu fiz, coisas ruins que eu fiz, coisas ruins que eu fiz desde a minha infância, irmãos, eu tenho lembrança. Eu quero dizer para vocês que essas coisas que eu me lembro se tornam um carrasco na minha vida. Aí a gente naquele jogo de abrir o jogo, né? Ela fala assim, mas você é nova criatura em Cristo Jesus. Jesus já perdoou. Fala para ela, Jesus já perdoou. Mas eu já não sei se isso é coisa minha ou é de Satanás. Mas às vezes eu sofro muito, irmãos. Nem estou falando da vítima. Tá? A pessoa que foi minha vítima. Eu estou falando de mim. Tá? Mas aí como é que a gente supera essas coisas? A gente reentrega tudo. Irmãos, ó, tem pecados que eu cometi que eu reentreguei, eu já não conheço o número de vezes. Porque me atormenta. E eu reentregho, Senhor, eu estou reentregando, estou recolocando nas tuas mãos, estou colocando o fardo nas mãos do Senhor. Senhor, me ajude a não voltar a cometer, ou fazer esse tipo de coisa. Eu estou dizendo que não sou melhor que vocês, mas esse é sentimento de crente. O incrédulo não tem esse sentimento. O incrédulo quer que se exploda. Ele não quer nem saber do próximo. Ele não quer nem saber se ele fez, se ele não fez, é problema dele. Eu não quero nem saber. Não é? E eu faço mesmo, eu me vingo mesmo. Vai por aí fora. Mas isso é sentimento de crente, sentimento de nova criatura em Cristo Jesus. Eu julgo que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e que Oséias está falando isso para o seu povo, e Oséias está falando isso para a nossa geração. Tá? Pratiques a justiça. Você está dizendo para praticar a justiça? Ele está dizendo que esse era um pecado que o povo cometia. E, olha, nós podemos dizer na prática aqui, injustiça nos julgamentos, vai lá, injustiça social, não é? Tomar os bens do próximo, coisas assim, vida suja, promíscua perante Deus, tudo isso o povo de Deus fazia. Então, pratiques a justiça, ames a beneficência, não é? Foi lá o tema lá, né? Somos um, né? Ames a beneficência, é amar o próximo. É difícil isso, hein, irmão? Nós vivemos em uma época que ninguém ama ninguém. Cada um puxando a sardinha para a sua brasa e o outro que se dane. Essa é a nossa filosofia, não é? Mas no fundo, todos nós, por mais simples que sejamos, nós podemos repartir alguma coisa do que temos com alguém. Nós não podemos puxar a brasa só para a nossa sardinha. E quando eu digo repartir, já pensamos logo em dinheiro, em bens materiais, pensamos em arroz, pensamos em feijão, pensamos em coberta, pensamos em agasalho. Não estou dizendo isso não. Pode ser isso também. Mas um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um abraço
no irmão necessitado. Um abraço no vizinho. Estava conversando com o meu vizinho essa semana. Ele é pastor da Assembleia de Deus, é jubilado. E ele falou: ô irmão, quanto tempo que eu não te vejo. Por incrível que pareça, irmão, o cara mora quase que em frente à minha casa e não me vê, e nem eu vejo ele. Falou: ô irmão, quanto tempo eu não te vejo. Pensei até que você tivesse mudado. Falou para mim. Falei: não, meu irmão, eu estou por aí. Mas ele falou: embora eu não te veja, o meu joelho está sempre no chão por você. Que palavra bonita que ele me falou, como me fez bem aquilo. O que é isso? Praticar a beneficência. Praticar a beneficência. Eu já vi um pastor dizer, claro que ele falou isso, mas ele não pratica isso, eu tenho certeza que ele não pratica isso. Ele falou: eu não oro por determinados irmãos. Eu não oro. Claro que ele ora. Ele falou isso, é o jeitão dele, né? Ele é baiano, e às vezes o baiano ele fala o que está pensando, mas na verdade não pratica aqui, tá? Mas isso é resultado de uma vida egoísta, né? Eu não oro por determinado. Como não ora? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu não posso me deter, irmãos, eu tenho que continuar. O meu intento é continuar, tá? Mas vamos lá para o terceiro, né? O terceiro conselho aqui, que Deus dá para o seu povo. O terceiro é: andes humildemente com teu... É uma pergunta, né? É uma pergunta, porque tem a interrogação. Não é isso que eu mando para você, fazer isso, antes humildemente com teu Deus? Não é isso que eu tenho mandado? Deus está dizendo isso. Em tom assim, de cobrança. Vocês não sabem que é isso que eu tenho mandado vocês fazerem? Vocês não sabem que é isso que vocês têm que fazer? É o que o profeta está dizendo para o povo da sua época, não é? Andar humildemente com Deus. Sabe o que é isso? É andar sem ter consciência de culpa. Como você viveu o dia hoje? Eu vivi o dia honestamente. Como você viveu o dia de hoje? Eu não falei mal de ninguém, eu não fui desonesto com ninguém, eu não agredi ninguém, eu não paguei o mal com o mal, porque nesse dia eu andei com Deus. É possível isso, irmão? É quase que impossível, né? Mas é isso que está aqui, Deus está dizendo. Não é isso que eu mando? Está aqui, ó. Não é isso que eu mando vocês fazerem? Pode ver que tem uma interrogaçãozinha no final, tá? Eu não estou nem aumentando, nem inventando, tá? Mas é isso. Por que Ele nos manda fazer isso? Eu não vou me deter, tá? Por que Ele nos manda fazer isso? Porque Ele declarou para a gente o que é bom. Ele declarou para a gente o que faz a gente ser feliz. Porque a quebra disso aqui traz infelicidade. A quebra disso aqui traz consciência de culpa. A quebra disso aqui tira o nosso sono à noite. A quebra daqui faz a gente crente infeliz. E Deus não quer que a gente seja infeliz, porque Ele é o quê? Ele é bom. Nosso Deus é bom. Eu vou encerrar, tá? Mas eu quero cantar um mineiro com vocês, que tem essência, tá? Aí você vai falar: isso é coisa da velha guarda. Bom, os evangelhos, não tem coisa que é do sucesso, coisa que não é do sucesso, tá? Tire da sua cabeça. Assim como eu vi do pastor lá também, nossa igreja é de jovem. Não tem igreja de jovem. Tem igreja de Jesus. Tem igreja de Jesus. E aqui todo mundo é de Jesus. Jesus ama a todos, não é? E graças a Deus, quando tem muitos jovens, não é? Mas aí, as pessoas vão colocar essas coisas na cabeça da gente, a gente não para. Eu ouvi lá no Tenor, tá? Vocês vão ouvir isso lá também, tá? Então, irmãos, sabe, vamos cantar o que é essência. Um inédito bem curtinho que eu cantei outro dia com vocês, e que é mais ou menos assim: se queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração a Jesus. Se queres ser
feliz, dá teu coração a Jesus. É isso. Vamos lá? Se queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração a Jesus. Se queres ser feliz, muito feliz, dá teu coração a Jesus. Aí ele está falando, não é isso que eu te mandei? Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar. Você que está nos acompanhando, 6h30 tem mais. E que Deus nos abençoe. E que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. E já é 10h55. E eu preguei.